Amigos, meu nome é Vinícius Talon e quais são os 7 erros que eu cometi no início da advocacia? Antes que alguém pergunte, não tem nenhuma relação com aquele jogo dos 7 erros. Apenas fui catalogando os erros que eu cometi no início da advocacia e quando fui fazer a contagem, o resultado era 7. São 7 erros que eu cometi no início da advocacia e não necessariamente são os únicos erros. Há outros erros que eu acabei deixando de fora, que não são tão significativos ou que não têm tanta importância ou talvez não se repitam com vocês. Então, aqui eu quero apresentar esses 7 erros do meu início na advocacia. Para começar, o primeiro erro talvez seja um erro que muitos também cometam, é o erro consistente em ser clínico geral. Esse é o meu primeiro erro, foi o meu primeiro erro. Quando eu comecei na advocacia, eu atuei de início como clínico geral, não tinha nenhuma perspectiva de atuar somente em uma área de atuação. E isso talvez por falta de orientação, talvez por não acreditar quando os meus professores da faculdade falavam sobre a necessidade de ser especializado, acabei indo para esse lado e comecei como clínico geral. O resultado é que não tinha autoridade, não tinha nenhuma chance de ter notoriedade e por ser clínico geral você não tem nenhum diferencial, você não consegue chamar a atenção de ninguém que precisa de um advogado mais qualificado. Assim, no meu início como clínico geral, eu vi que não daria certo, que realmente era algo muito difícil, a dificuldade de estudar cada situação, de estudar todas as disciplinas, ou pelo menos as disciplinas em que eu pretendia atuar mais, direito penal, direito administrativo, direito constitucional, alguma parte específica de direito civil, não daria certo. Então eu resolvi abandonar essa clínica geral e comecei a ser apenas advogado criminalista. No início é difícil, no início você começa a sentir aquela preocupação de eventualmente dar uma resposta no sentido de que não, eu não atuo nisso daí, eu não atuo nessa área. Alguém te procura para fazer alguma coisa no direito civil, no direito bancário ou qualquer outra área de atuação semelhante e você responde que não, eu não atuo nessa área. É algo que, para quem está começando, às vezes dá aquela dor no peito, você fica pensando, caramba, eu estou recusando um trabalho, mas com o tempo você percebe que a melhor coisa a fazer é exatamente isso, é você se concentrar em uma área de atuação e recusar tudo em outras áreas. De preferência, recusar indicando algum colega que atue nessa área específica. Assim, esse foi o meu primeiro erro, atuar como clínico geral. Obviamente depois corrigi e hoje sou exclusivamente advogado criminalista, atuo apenas na área criminal e não tenho nenhum interesse em atuar ou de qualquer forma estudar outra área de atuação a fundo. É óbvio que de vez em quando a gente acaba estudando alguma coisa de outras áreas de atuação apenas para conhecimento, apenas para saber como funciona, mas nada tão profundo, o foco é apenas a área criminal. O meu segundo erro, o segundo erro que eu cometi no início da advocacia criminal foi fazer muitas despesas iniciais, despesas principalmente fixas. No início da advocacia, eu não recomendo que você comece a fazer despesas sem ter certeza de que vai entrar algum lucro. Eu não recomendo contratar funcionário no início da advocacia, contratar alguém para fazer atendimento ou algo semelhante, não é algo recomendável. Eu não recomendo que no início da advocacia você pense em constituir empresa, em constituir sociedade de advogados, para ter a despesa de contador e tudo mais. Apenas para constituir uma sociedade de advogados já há uma grande despesa, tem a despesa fixa de contador. Eu sugiro que você tente começar como profissional, pessoa física, não como uma sociedade, porque no momento em que você atua como pessoa física, apenas como você, advogado, a sua tributação é mais alta nesse início, mas pelo menos você consegue ver se o que deve ser corrigido, como deve ser corrigido, consegue perceber a chegada de novos clientes.
Se você vai para o lado da pessoa jurídica logo de início, como eu acabei fazendo, você passa a ter muitas despesas iniciais. Tem que fazer toda aquela burocracia governamental, pagar na OAB, tem que pagar contador de forma mensal e dependendo da cidade o valor de um contador mensal pode ser mais alto, pode ser mais baixo, mas é algo que você vai se comprometendo com novas despesas sem ter certeza de que terá algum lucro nesse início. Outras coisas também, abrir escritório logo no início, nas primeiras semanas, sem ter nenhum cliente em vista, nenhuma chance de prospecção inicial, não é algo recomendável. Contratar alguém, como eu disse antes, não é algo recomendável. Fazer despesas, se associando, por exemplo, eu quando entrei na advocacia, acabei me associando a várias instituições nacionais e internacionais, e aí somando pagamento de uma Câmara de Comércio, por exemplo, o pagamento de uma instituição de advogados, uma instituição internacional para advogados de vários lugares do mundo, tudo isso vai dando um valor que é uma despesa fixa, sem garantia de chegada de honorários. Então, esse foi o meu segundo erro, de início começar com muitas despesas iniciais. Obviamente que depois eu fui corrigindo e percebendo que no início temos que ter uma estrutura enxuta. Nos primeiros meses é mais importante você se concentrar em prestar o serviço, conseguir clientes, do que propriamente em já começar grande. Você tem que começar pequeno, mas com mentalidade de fazer crescer o seu escritório. Assim, a minha dica é: no início da advocacia, não faça muitas despesas iniciais, não faça muitas despesas principalmente fixas. Não se preocupe em ter escritório caso ainda não seja necessário, caso você não tenha quem atender. Para que ter um escritório se não tem quem atender? Se preocupe em ter indicações, se preocupe em conhecer pessoas, fazer contatos para começar a ter clientes. E aí, surgindo os clientes, surge a necessidade, eventualmente, de abrir um escritório, ter um lugar para atendimento. Futuramente, quando tiver necessidade, você já contrata uma pessoa, já começa a se preocupar em fazer uma parte institucional, um networking diferente, e aí vai se associando a alguma instituição, algo semelhante, mas no início não faça despesas. Essa é a minha segunda dica. O segundo erro que eu cometi e que também corrigi logo no início, basicamente eu corrigi os dois primeiros erros ao mesmo tempo. Eu deixei de ser clínico geral quando eu parei de me preocupar com despesas, em fazer despesas iniciais na advocacia. A terceira situação, o terceiro erro que eu cometi no início da advocacia foi pensar em desistir. E quando você começa a advogar, tem que ir com tudo. Porque se você começar a pensar em desistir, em pensar em fazer concurso público, no meu caso, eu tinha feito concurso público, atuei como defensor público, pedi exoneração e comecei a advogar. E com esse início, em que eu estava fazendo algumas coisas erradas, muitas despesas iniciais desnecessárias, atuando como clínico geral, aconteceu assim uma lógica de não vislumbrar um caminho muito grande na advocacia. Eu comecei a pensar em desistir. E quando você começa a pensar em desistir no início da advocacia, você vai passar metade do tempo do seu dia pensando: continuo ou faço concurso? E aí não tem tempo de fazer dar certo na advocacia. Eu costumo dizer que o momento em que a minha vida realmente deu certo nesse lado do direito foi quando eu passei a ter convicções totais, sem questionamentos. O caminho que eu quero é esse e, se der errado, pelo menos eu vou estar fazendo o que eu gosto, mas eu tenho que ir em direção a esse caminho. É queimar uma ponte, não ter como voltar. Porque quando você ainda acha que pode procurar um emprego em tal coisa, pode fazer um concurso, aí você não está totalmente na advocacia, não está totalmente naquilo que você quer. E isso foi um erro que eu cometi no início. Eu já até contei que quando eu pedi exoneração da Defensoria Pública, nas 2 primeiras semanas eu ficava pensando em como anular aquele pedido de exoneração, se havia alguma forma para tentar voltar para o cargo. E depois que eu comecei a advogar um pouco mais, eu também pensei nisso. A advocacia não está indo tão bem como eu queria, então eu tenho que procurar uma outra opção. E a opção fácil para mim, que sempre estudei bastante, principalmente no início da faculdade, durante a faculdade para concurso
concurso, seria essa opção de fazer concurso novamente. E é um erro. Na minha opinião, é um grande erro pensar em desistir. Portanto, se você quer dar certo na advocacia, uma sugestão que eu dou a você, a partir da minha experiência, é: não pense em desistir, não tenha um plano B, não tenha uma segunda opção. Não pense em ir advogando enquanto estuda para concurso ou algo semelhante, apenas para ter uma reserva. Porque se você deixar uma segunda opção, o que vai acontecer é que a advocacia vai virar a sua terceira opção. Você vai se preocupar tanto em ter uma segunda opção, um plano B, que vai deixar o plano A de lado, e esse plano A vai ser a terceira, quarta, quinta opção. Então, não pense em desistir. Foi um erro que eu cometi no início, e hoje vocês podem olhar minhas redes sociais, às vezes perguntam, agora o Instagram tem aquela parte de fazer perguntas, e me perguntaram recentemente: qual cargo você gostaria de entrar, em qual cargo você gostaria de ingressar? Bom, hoje, o único cargo que eu sonho assim seria artilheiro do Real Madrid. Fora isso, nenhum outro cargo, nenhuma outra função. Eu estou muito feliz onde eu estou. Mas se fosse para jogar lá, agora não, porque o Cristiano Ronaldo saiu, mas se fosse antes até seria muito interessante jogar lá no ataque. Mas fora isso, não tenho interesse em fazer concurso público, e mudar para qualquer outra atividade. E isso me faz pensar totalmente em como dar certo. Quando você ainda tem dúvidas, pensa em desistir, você tem chance, cria a chance de mudar para outra coisa. Aí é horrível. Aí você para de se preocupar apenas em dar certo e começa a pensar se é legal, é o ideal dar certo nisso ou eu tenho que dar certo em outra coisa. É o que muitos estudantes fazem a faculdade inteira. Ficam a faculdade inteira pensando: faz concurso ou vou advogar? E o resultado é: não fazem concurso, não estudam para concurso e nem fazem contatos para a advocacia. Permanecem muito tempo na dúvida e, por ter essa dúvida, não fazem nada. É melhor fazer algo errado do que ficar muito tempo na dúvida. Tem que parar um dia, resolver: eu quero mesmo advogar? É isso? Então agora acabou, não vou fazer concurso, vou parar de entrar nesses sites que tem lista de concurso, que a Globo coloca lá toda segunda-feira, 20 mil vagas, etc. Não entro mais nisso. Passo o olho e isso para mim não é nada. E aí vai se dedicar somente à advocacia. Esse foi o terceiro erro que eu cometi no início: pensar em desistir. Pensei em fazer concurso público, mudar, fazer outra coisa, enfim. O quarto erro que eu cometi no início da advocacia foi esperar clientes. E eu não estou falando para você sair fazendo aquela captação de clientes que é antiética, segundo a OAB. O que eu estou falando é não esperar clientes. Eu cometi esse erro de chegar no escritório e achar que, porque eu tenho uma carteira da OAB, porque eu tenho um escritório e tenho na internet meu telefone, o telefone ia tocar. Isso não acontece, você tem que ser ativo. É um erro que muitos cometem. Muitos entram na advocacia e acham que no dia que sentarem na mesa, na cadeira lá do escritório, vai começar a aparecer cliente, vai ter gente ligando, vai ter gente negociando honorários, e não é assim. Não muda nada. Pegou a carteira da OAB no dia, sentou para começar a trabalhar, o telefone não vai tocar, não vai aparecer ninguém te procurando. Não é assim que funciona. Esse é um erro enorme e que muitos cometem. E a minha correção desse erro foi começar a fazer parcerias, começar a fazer marketing de conteúdo, que muitos acompanham. Isso é uma forma de ser ativo na advocacia, quanto à prospecção de clientes na advocacia. Na minha visão, talvez esse seja o ponto, esse quarto erro que eu cometi, talvez seja o que mais gere a desistência na advocacia. Muitos entram achando que é só esperar, que os clientes vão surgir de algum lugar. Só que tem mais de 1 milhão de advogados no Brasil. Carteira da OAB, todos têm. Escritório, quase todos têm. Então não dá para esperar, não dá para ser mais um na multidão e contar com a sorte que o cliente vai aparecer e escolher logo você. Isso não vai acontecer. Tem que ter uma postura mais ativa e respeitando a ética inerente à advocacia. Não estou dizendo para sair distribuindo panfleto, que é proibido, óbvio. Eu estou falando para você começar a fazer boas parcerias com outros advogados, começar a divulgar o seu nome, começar
a fazer conteúdo que interesse para o seu público-alvo é uma forma de você não ficar esperando clientes, porque quem espera clientes não terá clientes. E quem não tem clientes na advocacia vai acabar fechando as portas. Não tem como o escritório de advocacia sobreviver sem clientes. É algo que todo mundo sabe. Portanto, esse foi o quarto erro que eu cometi e quando eu corrigi esse erro que eu vi uma grande mudança e aí foi basicamente o momento em que eu também pensei em parar de desistir. Eu parei de pensar em desistir, que foi o terceiro erro que eu falei anteriormente. Assim, não espere clientes. Esse é um erro que muitos cometem. O quinto erro que eu cometi no início da advocacia foi buscar qualquer tipo de parceria. Isso é muito equivocado, às vezes um ato de desespero. Você quer crescer e acha que para isso você tem que ter um grande número de parceiros. E acaba que ninguém é parceiro de verdade, são apenas contatos, nada realmente produtivo. Eu sempre digo, não busque qualquer tipo de parceria, não busque qualquer tipo de sócio. É melhor não ter sócio do que ter um sócio te atrapalhando, ou um sócio ruim, ou um sócio que te leve para baixo. É melhor você não ter parceiros do que ter vários parceiros e nenhum gerar resultado. O melhor é você se preocupar mais com a qualidade do que com a quantidade. E no início da advocacia, eu me preocupei muito com quantidade de parcerias, em eventualmente ter mais parceiros e achando que isso daria mais resultado. Hoje eu tenho plena convicção de que é melhor você ter poucos parceiros, poucas pessoas, poucos parceiros ao seu lado, ou no seu escritório, ou em escritórios parceiros de indicações mútuas ou algo assim, do que ter vários parceiros e não gerar resultado com nada. Você acaba tendo que dedicar muito tempo a cada parceiro e não tem resultados. É melhor ter poucos parceiros que gerem resultado, que estejam preocupados com essa parceria. Assim, esse foi um erro que eu cometi. No início, eu fazia qualquer tipo de parceria, buscava qualquer tipo de parceiro, não me preocupava com a qualidade, não procurava saber quem era esse potencial parceiro, apenas saía fazendo a parceria, achando que seria mais um canal de prospecção. E isso é errado. É melhor você procurar qualidade. Na minha dica aqui, então, a partir desse quinto erro que eu cometi, não busque qualquer tipo de parceiro, não busque qualquer tipo de sócio, mesmo que você esteja desesperado, achando que a advocacia vai dar errado, procure qualidade, procure bons parceiros ou bons sócios ou nada disso e faça sozinho. Mas não se preocupe com quantidade, procure qualidade das pessoas que estão ao seu lado. Há uma frase muito interessante no empreendedorismo que fala que você é a média das 5 pessoas com quem você mais convive. Isso vale para tudo, para todos os círculos que você acaba habitando, tanto a sua família, tanto o círculo jurídico, e isso acaba tendo também relevância aqui. Tem muita relevância para parceiros e sócios. Se você acha um sócio que é alguém que está preocupado apenas em te levar para baixo, que não ajuda, que não quer de fato evoluir, você vai assimilar aquilo, você será igual a ele. Então, não procure qualquer tipo de sócio, não procure qualquer tipo de parceiro, procure qualidade. Não cometa esse quinto erro que eu cometi, de buscar qualquer tipo de parceria. O sexto erro que eu cometi foi começar fazendo muitos favores, tendo uma grande dedicação diária a fazer coisas voluntárias, de certa forma. Esse é um grande equívoco. E eu não estou dizendo prestar serviço para advogar, prestar serviços de advocacia de graça, assumir um processo de graça. Óbvio, isso eu não cheguei a fazer. Talvez alguns cometam esse erro de começar um processo, atuar em um processo de graça porque é vizinho, porque é parente, porque é conhecido ou algo semelhante. Eu não cometi esse erro. Mas eu passei por um período inicial em que eu fazia muitos favores. Eu ficava muitos minutos no telefone, por exemplo, prestando favores a advogados. E isso é um problema. Dando opinião sobre o processo das outras pessoas. Aí alguém me narrava uma situação, eu tinha que entender toda a situação do processo, dar a melhor dica, olha, faz tal coisa, etc. Nesse caso, faz isso, faz aquilo. Eu perdi, às vezes, 20 minutos, 30 minutos numa ligação, prestando uma orientação para alguém que tinha sido contratado, estava
recebendo para atuar no processo e queria que eu parasse a minha atividade totalmente para dar uma sugestão de graça. Aí é equivocado. Aí você está basicamente fazendo o que eu chamo de consultoria, que é dar uma orientação a um outro advogado de graça. Está deixando de trabalhar para você evoluir na carreira, está ajudando uma outra pessoa a evoluir na carreira, enquanto essa outra pessoa está ganhando por isso e não está te pagando por isso, e você está perdendo muito do seu tempo. E se algo der errado, se você der uma sugestão e aquela sugestão der errado, você ainda é o culpado, não é o advogado que está atuando no processo, que pediu toda a sua orientação gratuita. Isso é algo horrível. No início, eu me dedicava a fazer esse tipo de favor. Eu até dava espaço para esse tipo de favor. A pessoa me ligar, mandar mensagem, às vezes ficava meia hora, uma hora, às vezes no final de semana, às vezes no feriado, querendo tirar dúvida. Eu sou seu colega, eu sou de tal lugar, eu queria tirar uma dúvida sobre tal coisa, eu estou num processo assim, 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 a testemunha falou isso, às vezes mandava áudio, às vezes ligava, e aí eu parava totalmente minha vida. Hoje eu não faço isso mais. No início eu dava espaço também, não apenas para tirar dúvidas de outros colegas, como também para pedidos de ajuda do tipo, você pode pegar um processo para mim, eu tenho uma audiência em tal lugar, você pode fazer isso para mim? E você não pode fazer esse tipo de coisa. Favor desse tipo é uma prestação de serviço. E é engraçado que o mesmo tipo de pessoa que vai ficar te ligando para pedir sugestão, que vai ficar pedindo para você fazer audiência no lugar dela, que vai pedir para você pegar o processo, é aquela pessoa que vai lá no Facebook, vai em qualquer rede social e coloca aquela famosa imagem. Advogado não faz favor, ele presta consulta ou algo assim. Uma ajudinha, 4 mil reais, apenas uma dúvida, 5 mil. Só que não adianta fazer isso, esse tipo de advogado, publicar esse tipo de coisa para o público leigo, e quando se trata da relação com o outro advogado, ele quer pedir favor, ele quer fazer consulta, porque nada, isso é uma consulta. Se um advogado liga para outro advogado querendo sugestão sobre teses, sobre o que fazer, qual é o melhor recurso, qual é a melhor ideia nesse caso, como sair de determinada situação, isso daí, se é uma coisa rápida, tudo bem, mas se é algo que vai se prolongando, vira uma consulta, e aí esse advogado deveria contratar o outro advogado para uma consulta formal, como ele prega que deve ser feito em relação ao público leigo. A mesma coisa, fazer audiência para alguém, a não ser que seja uma relação em que eu faço audiência para você, você faz audiência para mim, dessa forma, numa forma de sociedade ou algo semelhante, no mesmo processo em que atuamos, ou algo assim, mas se não for isso, é uma prestação de serviço. E temos até nas tabelas de honorários da OAB, de todas as seccionais, esse tipo de coisa. Diligência, valor de serviço, correspondência, etc. Isso deve ser cobrado. Não tem essa de é só fazer um favor, é só tirar cópia de um processo, é só pegar um processo em carga, é só fazer uma audiência rápida para mim. Isso daí é uma prestação de serviços. E eu, no início, cometi esse erro de abrir espaço para esse tipo de favor, para receber esse tipo de pedido de favor. Faz uma audiência para mim, você poderia fazer tal coisa? Eu queria tirar uma dúvida, e eu ficava tanto tempo com aquilo que o meu trabalho remunerado, o que poderia me impulsionar na carreira, eu fazia 9, 10 horas da noite. E aí um belo dia eu pensei nisso. Eu passei o dia me dedicando a atividades gratuitas, entre aspas, ajudar um colega, responder um outro colega, fazer algo que alguém me pediu, e não ganhei nada por aquilo. E o trabalho remunerado eu estava fazendo 10 horas da noite. Mas eu estou sendo um otário, então eu tenho que parar com isso agora. E aí eu resolvi cortar. Nada de tirar dúvida, nada de ficar ajudando em processos dos outros. Assim como aquele que está atuando em um processo está cobrando, quem é solicitado para dar uma opinião sobre um processo, mesmo que seja para um advogado, deve cobrar também. É uma forma de consultoria, prestar uma orientação a uma outra pessoa. Não interessa se está prestando isso a um leigo ou a um advogado. E se aquele outro advogado está fazendo pro bono e ele quer tirar dúvidas, quer que outro advogado preste ajuda a ele, preste algum favor, faça audiência, bom, é fácil aceitar pro bono e sair passando a responsabilidade para as outras pessoas. De qualquer forma, se o outro colega estiver cobrando ou atuando de graça, ele tem que se virar
ele tem que cuidar do processo dele, ou ele tem que dizer para o cliente que não tem conhecimento e competência para atuar naquele processo, ou ele tem que contratar um outro advogado que vai dar a orientação. Não há favores. É assim que deve ser. Então, esse foi o 6º erro que eu cometi, fazer favores no início da advocacia, e aí eu me preocupava mais com a ajuda aos outros advogados, na parte de execução operacional, pegar processo, etc., ou dar dicas, dar conselhos, do que propriamente com a minha vida. E aí foi o erro que eu parei de cometer. Não faça favores. Tudo na advocacia ou está inserido no âmbito de uma parceria formal, de uma sociedade formal, ou prestação de serviços, logo deve ser cobrada. E aquele colega que te pedir uma ajuda e você cobrar, não pode achar ruim. Caso contrário, ele também deveria sair por aí prestando serviços gratuitamente. É assim que deveria ser. Portanto, não cometa esse 6º erro que eu cometi de fazer favores. E por fim, o 7º erro que eu cometi no início da advocacia foi um erro que talvez não seja um erro muito interessante para todos vocês. Mas se você está em um cargo público e pretende advogar, é algo que você tem que ouvir. Eu, quando comecei na advocacia, eu era desconhecido. E o meu 7º erro foi exatamente esse. No meu caso, eu pedi exoneração do cargo de defensor público sem antes fazer um nome, sem antes me preocupar com o meu período como advogado. Eu poderia, durante o meu tempo de defensoria pública, ter feito mais textos, ter gravado vídeos, divulgado, aparecer mais nas redes sociais, fazer um site para colocar conteúdo. Eu poderia ter feito mais contatos, conhecer mais advogados que pudessem me apresentar outras pessoas, que pudessem me mostrar a realidade da advocacia. Em outras palavras, o erro que eu cometi, o 7º erro que eu cometi foi, no meu caso, não ter me divulgado enquanto defensor público. E não me divulgar como advogado, mas me divulgar como docente, como professor, o que eu já era quando era defensor público, mas naquela época estava mais preocupado em publicar em revista científica, mesmo que ninguém lesse aquilo, do que publicar algo para ter leitores, para ser conhecido. É algo que, se você está em um cargo público e pretende deixar o cargo para começar a advogar, a minha dica é: fique mais um pouco no cargo e, enquanto está exercendo esse cargo, comece a escrever artigos, procure coluna, tente ter alguma coluna para você publicar em algum site, comece a gravar vídeos, vá se divulgando, vá divulgando o conteúdo que você tem, o conhecimento que você tem. E quando você começar a ficar mais conhecido, você pede exoneração e já tem um nome para advogar. Não se trata de usar o cargo para a advocacia, não é isso. Você não vai se divulgar como policial, como defensor, como promotor e se valer disso para advogar. A minha dica é, enquanto você tem a garantia, a estabilidade de um cargo público, aproveite esse período, preste o melhor serviço possível. É óbvio isso, não precisava nem estar falando, mas preste o melhor serviço possível enquanto está nesse cargo público e, ao mesmo tempo, procure se qualificar, fazer uma pós, fazer cursos para aprender mais sobre a sua área de atuação, divulgar artigos, divulgar vídeos, criar todas as redes sociais, adicionar pessoas, ter contatos, enfim, procure já começar na advocacia tendo um nome, e não um nome decorrente do cargo, mas sim daquilo que você construiu no período do cargo, artigos que você divulgou, o seu conhecimento acadêmico, enfim, procure ter essa divulgação antes de deixar o cargo para você não começar na advocacia sem ter um diferencial, sendo apenas um ex-policial, um ex-defensor, um ex-promotor, um ex-juiz ou um ex-qualquer coisa e desconhecido. Essa é a questão. O meu erro, portanto, foi começar a advogar, pedir a exoneração e começar a advogar sem antes ter me preocupado em aprender sobre empreendedorismo, advocacia e tudo mais. Eu fui aprendendo quando já tinha que aplicar. Eu fui aprendendo sobre marketing jurídico, empreendedorismo, prospecção, networking, honorários e tudo mais, já na advocacia. E o ideal seria ter aprendido antes e ingressado na advocacia, até para saber se eu estava pronto, se era aquilo que eu queria realmente. Portanto, esses foram os 7 erros que eu cometi no início da advocacia. Em suma, ser clínico geral no início da advocacia,
fazer muitas despesas iniciais, principalmente fixas, pensar em desistir, pensar em fazer concurso público, esperar clientes, não sendo proativo, não fazendo nenhuma forma de geração de autoridade, prospecção de forma mais ativa, buscar qualquer tipo de parceria, fazer favores e estar à disposição para tirar dúvidas o tempo todo e também ter pedido exoneração sem antes me preparar para a advocacia. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei na descrição deste vídeo um link com várias coisas úteis, como por exemplo, grupo de debates com criminalistas do Brasil inteiro, além de artigos, vídeos, livros de minha autoria, contato para palestras, cursos em que eu leciono e muito mais. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.